entendi. Eu sempre lembro, né, quando eu penso nessa história do INSS, o potencial de desgaste que ela tem, porque além do Lulinha, tinha também o irmão do presidente Lula lá atrás, que foi muito mencionado, Frei Chico, né? Que era o vice-presidente do Sindinap, que era uma das entidades fraudadoras aí de benefícios do INSS. A CPMI não achou nada em relação a ele, é bom que se diga, em relação ao Frei Chico. Não se encontrou nenhum pagamento direto para ele, por exemplo, como tem para os outros dirigentes lá do Sindinap. Mas o fato é que o nome dele ficava sendo mencionado toda hora, né? O tal do Frei Chico. E aí, Você é irmão do presidente. Irmão do presidente. Pois é, e eu me lembro até hoje que eu fui comer uma carne de sol no Moisés, na 113 Sul. E aí eu cheguei lá, tinha um senhorinho, assim, um senhorinho lá que nem era muito politizado. Ele falou, porque é o irmão do Lula, isso, aquilo, não sei o quê. Então ali eu vi que realmente tinha chegado na população esse assunto, né? Tinha pegado, né? Tava meio adormecido, vamos ver o que vai acontecer agora com essa nova rodada de revelações. Porque daí também tem uma coisa, né? Que quando você traz de volta à tona um assunto, as pessoas, os jornais, por exemplo, que têm histórias sobre esse tema, que estavam meio perdidas, porque o assunto não estava mais sendo falado e tal, essas histórias acabam voltando à tona. Então tem uma matéria hoje, por exemplo, muito interessante também no Estadão sobre esse assunto, sobre a Roberta Luxinger, que era essa parceira de negócios, amiga pessoal do Lulinha, né, do Fábio. Inclusive eu pedi para a produção separar aqui uma foto que é da Roberta Luxinger, né, com a Renata Abreu Moreira, que vem a ser a mulher do Fábio, né, do filho do presidente Lula. As duas têm elas têm uma tatuagem de BFF, tá vendo aqui no antebraço aí, as duas tem uma... Minha BFF, inclusive. Minha BFF, né? Minha BFF e eu eternizadas na pele e no coração. Love you. Esse grau de proximidade da Roberta Luxinger com o Lulinha. A gente também deu na coluna da Andresa Matais uma reportagem sobre uma viagem que o Fábio fez para a Finlândia com a Roberta, né? Lá a gente deu a notícia, foi em março, e eles foram lá em 2025, se eu não me engano. É uma viagem de luxo, assim, um hotel que a diária chegava lá aos seus 60 mil reais, e lugar assim, incrível, no meio da tundra, super isolado e tal, super exclusiva a experiência. Quem pagou essa viagem foi a Roberta, né? Não, acredito que não com recursos próprios, né? Mas, enfim, o fato é que ela pagou, custeou lá essa viagem toda. O Lulinha também, ele viajava bastante com o Careca, né? Inclusive, a gente mostrou na coluna uma vez que eles indo para Lisboa, no mesmo voo ali, em cadeiras próximas, com as passagens sendo emitidas pela mesma empresa, pela mesma pessoa, né? A mesma secretária. Então, no começo, era muito engraçado que a gente começava a falar dessa história do Lulinha sobre viagens com Careca. E aí primeiro era a resposta, né, da assessoria, da defesa dele era não existe nenhuma viagem. Aí depois a gente mostrou que eles viajaram no mesmo voo. Aí a pessoa, não, viajou no mesmo voo, mas não quer dizer nada, pode ser uma coincidência, eles podem ter pegado o mesmo voo por coincidência, né? E aí depois se mostrou, enfim, ficou claro que foi a mesma pessoa que emitiu as passagens. A mesma pessoa fez as reservas dos voos e emitiu a passagem para os dois ao mesmo tempo. Então assim, aí já não tem como dizer mais, né? Aí depois ela, não, veja bem, era só uma viagem ali, não quer dizer nada, não prova nada, só porque eles estavam viajando juntos, né? Pois é. Fato é que o Lulinha tinha esse relacionamento bastante próximo com a Roberta Luxinger e com o Careca, e hoje o Estadão mostrou a Roberta Luxinger indo a eventos no governo, né, entrando em prédios aqui na Esplanada dos Ministérios, 42 vezes, né, durante o governo do Lula. Em 41 dessas não tem registro na agenda oficial, né? Então a lei de acesso à informação foi para o espaço. A maior parte foi feito em sigilo, ela entra, não é anunciada nas agendas, não aparece, não tem nada, ela só vai, faz o lobby, representa os seus clientes lá de relações governamentais, de RelGov, e vai embora sem deixar claro o que ela estava fazendo ali, sem que isso apareça para o público, né? Você conhece um pouco esse mundo, Matheus? É muito difícil para a pessoa, sem essas conexões, que não tem tatuagem de BFF com a mulher do filho do presidente,
conseguir agenda com o ministro, conseguir agenda com os secretários. É um trabalho, tem que ficar lá, tem que insistir, né? Encher o saco do secretário, ficar É ligando o exato, tempo mas inteiro. aí quando você tem esse tipo de ligação pessoal com as pessoas, aí tudo fica mais fácil. É coisa do patrimonialismo brasileiro. Queria saber o que você acha, se é um fio válido para ser explorado, se essa atuação da Roberta ela está dentro do que se faz na área de Helgov, se ela é exorbitante de alguma forma por esses elementos que a gente tem. Eu acho que tem um debate já há algum tempo no país que é sobre a questão da regulamentação do lobby. Uhum. Enfim, acho que a população tem uma visão muito negativa, vamos dizer assim, sobre o lobby. Assim, os lobistas. Então, quando você fala lobistas, são que a população pensa, são as pessoas que circulam por Brasília e aí já pensa de uma forma muito negativa. Eu acho que para você quebrar esse paradigma, e é que uma boa parte da área de relações governamentais defende, você precisa ter mais e dar mais transparência para as coisas, para os atos e que defendem isso. Tem projetos que a gente conhece, que tramitam no Congresso, que determinam exatamente isso. A transparência das agendas, não só para as autoridades do Executivo, que hoje são as que acabam dando muito mais transparência, mas também legislativo, judiciário e etc. Sobre a questão de dificuldade de agenda, a pessoa que circula por Brasília, obviamente, ela acaba tendo contatos. Eu acho que os contatos acabam facilitando para você conseguir alguma entrada ou não. A questão é como que foi feito esse contato. Se foi feito de uma forma totalmente transparente, se foi enviado o e-mail para a secretária do ministro ou para a secretária de um secretário do ministério, solicitando aquela agenda formalmente, ou se estamos circulando por Brasília e simplesmente aconteceu. Se foi enviado um vinho de R$5.000, né, que nem apareceu aí no caso Jacques Wagner agora. Tem essas questões aí. Então, acho que esse é o grande debate sobre se, enfim, a atividade, ela... Acho que a partir do momento que você regulamenta, você vai ter critérios muito mais claros sobre o que é permitido e o que não é. Sobre o que é legal, o que não é. O que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Acho que é fundamental, principalmente num país onde a gente vive, que sejam dadas transparência não só para a questão de acesso às altas autoridades da República, por exemplo, mas também acesso a diversos outros assuntos. Assim. Então, quando você tem uma legislação em que fale que aquilo é permitido ou que não é, a gente consegue saber até que ponto aquele acesso foi de forma facilitada ou não foi de forma formalizada ou não foi. Então, acho que é muito difícil a gente trazer esse debate. Enfim, só o fato de não estar na agenda oficial já mostra que talvez não tenha sido. Mas é muito difícil a gente confirmar, assim. Exato. Então, é um debate muito... Daria pra gente ficar conversando várias horas. Dá muito pano pra manga esse assunto, né? O lobby ele é uma atividade que, por mais que tenha essa carga negativa, como você colocou, ele é importante, né? De fato, por exemplo, se eu vou fazer uma medida governamental, uma lei que vai afetar um setor da economia inteiro, né? Setor com milhões de pessoas empregadas, que movimentam a parcela do PIB e tal. É importante, sim, que o governo possa ouvir, né, os representantes desse setor. Né? Exato. Lá nos Estados Unidos, os empresários, enfim, os setores que foram impactados pelo tarifaço foram os que mais se posicionaram contra, naquele momento, com o governo americano. Uhum. Tinha uma certa dificuldade, por exemplo, do governo brasileiro para acessar. Então, acho que a questão do lobby, né, e das relações governamentais, acho que é você conseguir trazer seu pleito para o assunto. Então, assim, e tem assuntos de diversos tamanhos, assim, diversos setores e também entidades do terceiro setor. Qualquer pessoa, acho que pode praticar lobby, então vamos dizer assim. Acho que precisa tomar um pouco de cuidado com Certo.